Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui com mais um episódio do Cast for Closers e o tema de hoje é jornada de compra, como transformar um lead em cliente. A gente trouxe aqui uma das maiores especialistas do Brasil, uma das pessoas que eu mais ouvi falar sobre jornada de compra, é Emília Chagas, CEO da Content Tools. Emília, muito obrigado por estar aqui com a gente. Fica à vontade para se apresentar também. Legal, Diego. Obrigada pelo convite. Eu tenho percebido aí todo o esforço que vocês têm feito com os podcasts, está fazendo sucesso. Então, parabéns por esse conteúdo que vocês estão trazendo para a audiência, que é uma audiência super qualificada também. E é um tipo de conteúdo diferente, né? Então, antes da gente começar, queria te dar esse parabéns aí pela inovação que vocês estão trazendo para esse público. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou cofundadora da Content Tools, como você comentou, sou CEO da empresa. Eu sou jornalista por formação, eu trabalho há mais de 10 anos com conteúdo, com produção e gestão de conteúdo, inicialmente dentro de redações e depois dentro de empresas, tanto empresas bem grandes quanto empresas menores, startups. E em todas essas experiências aí dentro de empresa, né, quando eu saí da redação e fui para trabalhar em empresas, é interessante assim a diferença, né? Porque quando você está dentro de uma empresa de comunicação, o conteúdo é core. Agora, você vai para dentro de uma empresa de tecnologia, uma empresa B2B, empresa da área de saúde, educação, financeiro, você tem esses produtos e serviços como core, e o conteúdo, apesar de não ser core, ele é extremamente importante. Hoje a gente falando de digital, né? A minha empresa tem que encontrar seus clientes online, eu quero que meus clientes me encontrem online. A gente está falando necessariamente de marketing digital, e falar de marketing digital hoje é falar de conteúdo. Claro. Conteúdo é o começo do marketing. Então, é algo assim que é um problema muito importante de ser resolvido. As áreas aí de vendas, como vocês aí atuam na área de vendas das empresas, né? Elas têm os seus CRMs, as suas formas de se organizar, tem suas ferramentas próprias. A gente vai aí para a área de suporte, tem os helpdesks, tem ferramentas próprias para isso. E o marketing, né? A gente tem aí ferramentas de automação, mas quando eu falo de conteúdo, vira uma miscelânea. Eu estou usando e-mail, estou usando planilha, estou usando, enfim, um monte de micro ferramentinhas, aí chega a ser 12, 16 ferramentas, tudo conectado, né, com canos e tubos aí, que às vezes não funciona. E a Content Tools está para resolver esse problema com uma plataforma all-in-one que torna todo o processo mais fluido para o marketing manager conseguir de fato focar, né, em ser criativo, focar e encantar aí os futuros clientes, é disso que a gente vai falar hoje. Legal. Antes, acho que até da gente entrar no conceito de jornada de compra em si, a gente fala muito em buyer persona, perfil ideal de compra, quando a gente leva para falar da jornada de compra. Muitas vezes a gente pensa, são dados demográficos, vamos dizer, localização, setor, cargo, enfim, mas tem alguns aspectos, Emília, que são mais difíceis e profundos de mapear. Por exemplo, timing, os desafios encontrados por cada perfil. E nesse sentido, quais dicas tu daria para a gente aprofundar e traçar com mais assertividade a buyer persona, o perfil ideal de compra de cada empresa? Interessante essa pergunta, porque assim, você tem que entender o comportamento. Né? E é tentando aprofundar, né, traçar o comportamento desse meu futuro cliente, é que eu ganho assertividade no desenvolvimento de uma buyer persona. Mas como é que eu faço isso? Não é fácil falar, né? Claro. Mas como é que eu faço isso? Não é tão complicado assim também, tá? Tem N formas de fazer, tem N formas de traçar. Aquele formato, né, que ficou muito comum aí também dentro dos departamentos de marketing, desde os anos 70, enfim, de focus group, né? Acho que até antes disso já começa a surgir os focus group e seminaram muito aí nos anos 70, 80, até para a criação de novos produtos. Eu posso usar esse tipo de saída para a definição da minha buyer persona, né? Juntando aí, unindo grupos de perfis, de pessoas que eu acredito que sejam meus clientes. Mas mais assertivo ainda, do meu ponto de vista, e muito mais barato também de resolver, é eu entrevistar os meus melhores clientes. Legal. Fazer uma entrevista de profundidade com aqueles clientes que eu queira, a gente brinca na Content Tools, assim, aqueles clientes que a gente colocaria numa máquina de clonagem, se fosse permitido. Aquele cliente que eu gostaria de replicar
esse cara é tão legal, o ticket dele é bom, ele entende o meu produto. Ele não é o early adopter, tá? Cuidado com isso. Sim, ele não é sim. aquele cara que tá experimentando teu produto por uma simples vontade tremenda que ele tem de estar na frente, por uma baixa... né, ele é um cara assim que ele não tem tantos obstáculos de compra, ele é um cara ávido mesmo por teste, não é esse cara. Eu estou falando do cliente do qual você resolveu a dor de fato, né? Aquele cliente que tinha um problema e você resolveu, e hoje é um cliente, né, que virou talvez um advocate aí da tua marca, né? Virou um embaixador da marca. Mas pegar esses clientes-chave e ir a fundo, fazer uma entrevista profunda que te permita entender como ele pensou, que decisões, que microdecisões ele precisou tomar, que respostas ele precisou responder para ele mesmo, para o time dele, né, talvez para os superiores, enfim, ou se a gente está falando de um consumidor final, para a família, para os amigos, às vezes é o caso, mas que tipo de informação ele precisou ao longo da jornada dele, desde o momento em que ele percebeu que ele tinha esse determinado problema, né, vamos falar aqui do MeTime, desde que ele percebeu que ele tinha aí que fazer a venda dele mais internamente do que externamente, porque o custo estava muito alto, até ele explorar bem esse problema e entender as nuances de transformar, de mudar esse processo dele, ele começar a rodar testes, né, desse processo, ele encarar desafios aí com as ferramentas que ele usava antes e precisar de ferramentas novas, até ele ir atrás dessas ferramentas, comparar uma com a outra, o que contou, o que precisava, o que foi desnecessário, o que pegou, foi preço ou não foi a solução ter aquela funcionalidade, até a tomada de decisão, até ele assinar o cheque, até ele passar o cartão, até ele pagar o boleto, né? Toda essa... Até ele renovar. Né? Eu quero que ele me conte toda essa história, mas nas palavras dele. Né? Essa entrevista ela tem que ser uma entrevista como esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Ótimo. Muito livre, sabe? Muito livre, muito deixar mesmo a pessoa falar, porque eu quero também entender a forma como ela pensa. Né? E eu não vou fazer isso uma vez, não vou fazer isso com um cliente, mas também não preciso fazer com 100 clientes. Mas aí 5, 7 clientes, vai ser mais ou menos o número em que você vai começar a ouvir respostas repetidas. Tá? Aí você para, daí você já está overdoing. Então, legal. Fazer 5, 7 clientes legais e aí chega a hora, né, que quem é jornalista adora essa parte, mas quem não é, às vezes, pena, que é compilar essas informações. Cientistas também gostam muito, o pessoal da área de Growth Science, Growth Hacking, curte também essa parte, que é compilar as informações, né, tirar o que não vale, compilar, e aí eu vou transformar essas respostas, né, nas respostas de um cliente fictício, né, de um cliente aí que vai reunir características de todos esses, sendo eles do mesmo perfil, que eu vou chamar aí desse personagem, né, esse arquétipo, essa persona. Ótimo. Muito prático o teu conselho. Eu acho que a gente entrou, essa entrevista que você disse, a gente entrou na segunda pergunta, que é explicar um pouquinho, se você puder, para a gente generalizar e nivelar o conhecimento da audiência, o que é a jornada de compra, a importância dela, já que a gente já falou um pouquinho da buyer persona, vamos falar um pouquinho do conceito, né, da jornada de compra. Ah, legal. Então, Diego, o que é a jornada de compra, né? É todo o processo que o cliente da gente passa, desde o momento, né, como eu falei, que ele percebe que ele tem aí algum problema, alguma dificuldade, ou desperta uma curiosidade, ou precisa de uma mudança, né? Desde essa primeira fagulha até a hora de ele, de fato, adquirir um produto, adquirir um serviço, contratar. E, para mim, assim, jornada de compra, ela é uma tradução cronológica, tá? Ela pensa numa linha horizontal aí que tem começo, meio e fim. Se eu verticalizar essa linha, eu vou ter o meu funil do marketing. Olha que interessante. Lá no começo, né, a fase de descoberta, aquela fase de início, de identificação, de problema. Depois, um pouquinho mais avançado, eu vou ter a fase de pesquisa ativa, né, de querer resolver esse problema, de buscar as primeiras soluções, depois comparativo de soluções, depois escolha de um determinado produto ou serviço, e tudo que desencadeia essa escolha, as decisões aí mais finais de
né, de tomada de decisão, né, por assim dizer, de justificativa de compra também, de retirada de obstáculos de compra. Então, eu verticalizei essa linha, eu tenho o topo do meu funil, o meio, o fundo do meu funil. Uhum. E aí o seu funil vai ser tão mais complexo quanto for o seu mercado, o seu produto, o seu serviço. Faz Né? sentido. Então, eu já vi funis aí com 12 layers, né? Caramba! 12 tomadas de decisão que precisam com 12 etapas que precisam acontecer para que a compra aconteça. Né? Porque, enfim, envolve time, envolve uma série de coisas. E tem funis aí que o tradicional, que a gente costuma ver muito, tem só 3 etapas. Ele é aquele funil que é quase uma versão aí, né, pedagógica aí, né, do Sim. funil, que é muito dado, que é o começo, o meio e o fim. Né? Então, a gente tem no começo tudo quanto é informação básica e informação e curiosidades a respeito desse mercado. No meio, eu vou ter informações um pouco mais hands-on, mais complexas, mais pontuais, que ensinem mesmo a fazer, né? Mais action. Uhum. Então, no meio desse funil. E no fundo, eu vou ter muita prática e tudo que eu possa levar para uma conversa, tudo que eu possa levar para um carrinho de compras, tudo que eu possa levar para, de fato, um pagamento, uma saída, uma assinatura, um contrato. Perfeito. Eu acho que uma das primeiras etapas que tu comentou é justamente essa da descoberta, onde você começa a falar que um problema existe e começa a despertar no prospect a atenção para esse problema. Boa parte da nossa audiência, Emília, trabalha com vendas complexas e não por impulso, que é aquilo que você estava falando agora na resposta. O que um bom conteúdo nessa fase de descoberta precisa ter se você levar em conta esse cenário de venda complexa? Uhum. Esse conteúdo, ele precisa ter empatia. Tá? Uhum. Eu já explico, é uma palavra que a gente fala bastante, mas é difícil de entender às vezes. Né? O que é empatia? Empatia é quando eu consigo me colocar no lugar do outro. Né? Quando eu consigo Perfeito. calçar, como dizem os americanos, né? Calçar os sapatos aí do cliente. Então, tudo que eu puder produzir de conteúdo em que essa pessoa se identifique, eu preciso fazer com que esse meu prospect se identifique, fazer com que esse leitor do meu conteúdo, essa pessoa que está ouvindo o meu podcast, essa pessoa que está vendo o meu vídeo, eu quero que ela olhe e se enxergue ali. Tá? Nessa fase isso aqui é importante, preciso que ela se enxergue ali. Para ela se enxergar ali, se eu começar, e é um erro muito grave de quem faz venda complexa, porque eu acho que meu produto é difícil demais de entender, meu serviço, nossa, é para expert, né? O meu cliente é técnico. Então a gente arruma um monte de desculpa para nossa própria cabeça, o que acaba dificultando todo o processo de marketing, né? E eu vou, às vezes, não, né? A gente brinca assim, não estou falando com mais um oceano, estou falando uma pocinha. A gente põe tanta restrição para quem é meu cliente que a gente acaba diminuindo até o nosso mercado, né? Então é um erro grave, evitem esse erro. Você, de fato, precisa falar a linguagem do seu cliente, tá? Então, assim, não se iluda achando que para falar a linguagem do seu cliente você precisa ser técnico demais. Pelo contrário, tá? O seu cliente, ele não quer ser expert no seu mercado, ele não quer ser expert no seu produto, ele quer ter um problema resolvido. Perfeito, assim. ótimo. Então, na fase inicial de descoberta, eu preciso falar do problema, preciso falar do dia a dia dele, do que ele já faz, não do que eu quero que ele faça no futuro. Isso é para mais para frente, no meio do funil. No começo, eu falo do que ele já faz. Então, assim, vamos dar o exemplo da Contentus. Lá no começo do nosso funil, a gente tem uns conteúdos, assim, que, sinceramente, para quem é expert em marketing, acha até bobo. Né? Como que eu vou usar um perfil, né, da minha empresa no Twitter? Como que eu vou, né, como é que eu faço para ter, né, que tipo de conteúdo eu preciso ter na página do LinkedIn da minha empresa? Gente, isso é básico, né? Parece muito básico. Mas lá no começo, na fase de descoberta do meu cliente, ele está com esses problemas. Sim. Já começando a estratégia de social dele. Ele está querendo expandir a estratégia de social, né? Ou até mais. Nossa, como é que eu organizo um time para produzir conteúdo? Como é que eu produzo conteúdo em time, quando não sou mais só eu? Né? Isso que básico, né? Mas para o meu cliente isso é muito importante no início da jornada dele. Então, eu preciso desse conteúdo lá. E é muito comum também, para quem faz venda complexa, achar que vai conseguir ter sucesso só produzindo conteúdo de fundo. Ou só de meio de fundo. Né? Então, assim, não. Eu não vou... Deixa aquele pessoal que está ainda muito no começo, que não entende ainda do meu negócio direito, deixa eles para lá. Vou falar aqui só
quem já entende um pouquinho para frente, né? Vou Sim. falar só aqui do meu produto, da parte que me toca mesmo. Legal, você vai estar, de fato, aí atingindo um determinado público. Mas se você perceber, o desenho do funil, ele já nos traduz isso, né? Onde que tem mais gente? Né? No fundo é no começo, é sempre no começo. Sim. Qual é o fluxo desse funil? É de baixo para cima ou de cima para baixo? Né? Então, assim, de acordo com esse desenho, você já consegue perceber que para ter gente no fundo, você precisa necessariamente estar alimentando tudo. Sim. Né? Do contrário, essa pessoa que vai chegar aí no meio do seu funil ou no fundo do seu funil, que você só vai produzir conteúdo de meio de fundo, em algum lugar ela já recebeu essa informação que ela precisou antes disso. Ela já começou um relacionamento. Talvez tenha sido com o seu concorrente. Perfeito. Então, cuidado ao dispensar esse conteúdo básico. Ele é muito básico, muito simples. Mas cuidado, porque ele é importante. E ele é importante numa fase muito legal de você começar um relacionamento com o seu cliente, que é na fase que ele talvez nem precise saber que você existe. Ele precisa ter uma identificação, precisa entender que aquele problema que ele está achando que ele tem. Né? E quantos problemas a gente tem na nossa empresa que a gente fica assim, puxa vida, será que... Né? Vou pesquisar sobre isso aqui. Vou ver se isso aqui, de fato, que eu estou percebendo aqui, é possível de fazer. Será que isso aqui é um problema mesmo? A gente muitas vezes passa por isso, né? Claro. Em muitas áreas da empresa. E esse conteúdo que eu acho nessa fase, essa pessoa que produziu esse conteúdo, nossa, quando eu tenho esse achado, quando eu faço uma busca assertiva nessa fase, encontro um conteúdo que me ajuda a me identificar, a ver que não é só comigo, a ver que sim, tem de fato, isso existe, e tem solução até para isso, essa pessoa, né, essa empresa que seja, esse influenciador, ele vai virar uma fonte de informação para mim, sem dúvida. Ótimo. E como tu comentou, né, uma vez que ele reconhece que ele tem um problema, ele começa a pensar a respeito, e aí é preciso tirar ele do status quo, do estado atual, digamos assim, que ele considera esse problema sério e vale a pena um dia se mover. Quais tipos de conteúdo são bons para essa fase de mover a pessoa, o teu perfil ideal de compra, para que ele explore mais esse problema? Tá, assim, vai depender muito do tipo da empresa, tá, Diego? Claro. Porque dependendo, assim, do produto final, que aí nessa fase aí do meio do funil, que a gente já está falando, né, eu quero que a pessoa se mova pro meio, vai depender muito do que eu entrego no final, tá? Aí eu já e todo o meu conteúdo, ele precisa conter a minha proposta de valor, tá? Todo o meu conteúdo, ele precisa ter aí um quê de... até de opinião ou de forma de fazer, ele já tem que ter aí uma característica do coração da empresa. Então, assim, você vai falar do problema do seu cliente, mas você vai falar sobre o seu ponto de vista, isso é lógico. Né? Claro. Então, você já faz aí, já começa, de fato, a entregar o que o seu produto ou seu serviço entrega. Você entrega isso muito antes. Entrega na hora, né, de fornecer esse conteúdo. E lá no meio do funil, é interessante você tentar reproduzir o que a sua solução faz. Tá? Então, vou dar um exemplo real. Vocês são SaaS, a Contentools também, que é um SaaS, né, que é um Software as a Service. Então, a gente está entregando aí uma ferramenta em que a pessoa resolve o problema dela por meio de usar essa ferramenta. Né? No nosso caso, é muito legal entregar ferramentinhas gratuitas que vão ajudar o cliente, nem que seja assim a ter um glimpse, mas a resolver aquele problema pontual que ele tem na prática. Um exemplo, então lá na Contentools a gente tem os workflows automáticos, né, automatizados, dinâmicos e tudo mais. Eu posso entregar para esse meu cliente que está precisando de um workflow uma planilha já pré-setada com as etapas de desenvolvimento de um conteúdo, por exemplo. Então, lá no meio do meu funil, eu posso ter conteúdo desse tipo que vai ajudar ele a se mover. Porque a pessoa que vai baixar uma planilha para resolver esse problema, ele já me mostrou que ele não está só curioso. Ele não está mais na fase de descoberta. Ele, de fato, está na fase de explorar, de buscar solução. Sim, então, ele está no meio do funil. É isso que a gente precisa identificar. Tá? O meu conteúdo, ele nada mais é do que assim, uma forma de eu separar o joio do trigo também. Né? Então, eu preciso ali, com aquele conteúdo,
né, olhando do ponto de vista da empresa, entender em que ponto o meu cliente está. E eu só consigo fazer isso se eu tiver uma buyer journey bem traçada. Né? Se o meu conteúdo ele não me diz se a pessoa está no lado B, se é cliente, se não é, se está pronto ou não está, se o timing dele é longo ou é curto. Cada peça de conteúdo consegue te dizer isso, tá? Se você tiver uma buyer journey bem desenvolvida. E daí você vai entender em que ponto que seu cliente toma determinadas decisões. E entregando o conteúdo para ajudá-lo nessa decisão, você traça. Opa, está consumindo esse conteúdo? Então ele está nessa fase aqui. Né? Você consegue identificar? Isso é muito interessante. Então, lá no meio, que é a fase que você me perguntou, eu quero mover ele para o meio, eu tenho que entregar já um glimpse de solução. Perfeito. Enquanto tu comentava, eu lembrei de um exemplo de planilha também que a gente desenvolveu aqui, que eu acho que se encaixa nesse exemplo. É uma planilha de metodologia de venda, onde a gente começa a falar, mostra para ele numa planilha, para o prospect, a importância de controlar o status das ligações dos vendedores, mostra qual vendedor tem mais conversas significativas, enfim. Já começa a mostrar para ele quanta diferença faz ter o controle das demos, das saídas das demos ou das ligações, que é um material de meio de funil que a nossa audiência pode replicar e dar essa ideia que você falou de um exemplo de solução ainda que arcaica para a pessoa se mover ali para o meio do funil, né? Então, muito interessante, porque assim, essa planilha mostra para vocês, quem baixou essa planilha, necessariamente quer resolver esse problema. Aí, se ele é um cliente de vocês ou não, se ele está pronto para ser movido por fundo ou não, a gente precisa cruzar a informação. Cruzar com outras informações do tipo, qual é o cargo dessa pessoa, qual é o tamanho da empresa que ele trabalha, né? Aí a gente pode fornecer outros conteúdos também de e-mail para ele, para conseguir qualificando, que é o tal do né, qualificar leads, né? A gente fala às vezes esses palavrões da nossa indústria e fica assim meio, às vezes a gente fica boiando. Não vamos qualificar é isso, eu começar a entender mais quem é essa pessoa. Né? Um lead é um contato. Então, assim, baixou essa planilha, ele não só mostra que ele é um contato, mas ele mostra para vocês que ele é um contato interessado em resolver esse problema. Ótimo. Né? Você sabe que, assim, se ele lê o conteúdo lá no blog de vocês, ele tem o problema. Né? Não necessariamente ele é um lead, ele vai ser um lead se ele assinar, se ele botar o e-mail dele na newsletter, enfim. Né? Mas ele mostrou, tenho esse problema. Ter esse problema e ser um futuro cliente são duas coisas diferentes. Um abismo. Né? Sim. Ele pode ter esse problema numa indústria que vocês não atendem, pode ter esse problema de forma conceitual, sendo, por exemplo, um estudante de administração que está entendendo a respeito desse problema, né? Enfim, etc, etc, etc. Quando ele baixa essa planilha, ele já fala, opa, eu não só tenho esse problema, mas eu preciso resolver ele. Né? Eu estou pronto para começar a resolver esse problema. Então, de fato, ele já desceu no funil de vocês e já está, né, mostrando para a gente que ele é um lead mais qualificado. E para qualificar ele ainda mais, a gente vai entregando mais e mais conteúdo, buscando mais informação desse lead, até que chega o ponto que a gente pode dizer, ok, ele está pronto agora. Exato. E quem vai dizer o agora é ele. Tem só que preocupá-lo. E aí a gente pode continuar a conversa falando um pouquinho mais adiante. Sim, que é justamente a minha próxima pergunta, é no final da jornada, que a gente entra nesse momento de decisão, quando ele opta pela sua empresa pela sua empresa e um ou dois concorrentes para resolver aquele problema que ele decidiu que é sério e que é a hora agora. E aqui eu gostaria de direcionar para um tipo de material específico, que é o estudo de caso. A gente já viu que esse é um tipo de material muito recomendado para essa fase da jornada, que tu mostra para ele como outros clientes, parecidos ou não com ele, tiveram sucesso com a sua empresa. Que componentes um estudo de caso best in class, assim, ótimo, ele apresenta, Emília? Segura essa pergunta, eu vou responder essa pergunta, mas antes disso, eu queria também usar a oportunidade para falar a respeito de outros conteúdos que também me ajudam a fazer esse meu cliente, né, a identificar que esse meu futuro cliente está no fundo do funil e fazer com que ele levante a mão, né? Então eu tenho aí também ferramentas práticas, né? Então que tipo de pergunta o seu cliente faz na hora de comprar, tá? Quem vai ser um grande fornecedor de pauta, de ideias de conteúdo profundo do funil? Quem? O meu time de SDR, o meu time de Inside Sales. Esses caras têm que fornecer para o marketing
Basicamente, olha, você exagerado, você tudo, tá? Tem que fornecer todas as ideias de fundo de funil, gente. Porque é esse pessoal que fala com o cliente no dia a dia, nesse momento. Então, Uhum. assim, o que está virando obstrução para venda? O que está virando obstrução para venda é a ideia de conteúdo para fundo de funil. Porque se eu resolver essa obstrução antes do cliente chegar para mim, melhor, né? Encurto o Claro. ciclo de vendas, consigo né, fazer esse lead, né, qualificado, se tornar um cliente mais rápido e tudo mais. Então, assim, que tipo de pergunta que costuma ser feita? A básica, vai, tipo, aquela que todo cliente faz na hora de falar com a gente. Tem uma ideia? Quanto custa? Quanto custa? Exatamente. Quanto custa o produto de vocês? Todo Sim. cliente pergunta isso. E se eu responder essa pergunta, mas aí, Miriam, você botar um pricing page lá, é isso? Não é isso, gente. Porque o quanto custa, eu tenho que dar uma ideia para aquele cliente, não uma ideia geral. E às Claro. vezes um pricing page pode até complicar, sabia? Pode até Sim. fazer que ele, então eu vou aqui por causa do preço, porque isso é mais barato, às vezes não é a solução para ele. Aquele plano mais barato, às vezes não é a solução para ele. Ou até pode acontecer o contrário também. Vou comprar esse aqui porque parece mais completo, mas também não é a solução para ele. Então já Aham. criei a partir daí um futuro cliente frustrado. Então, que tipo de conteúdo me ajuda a resolver isso? Uma calculadora de ROI, por exemplo, uma excelente forma, né? Uma Uhum. calculadora em que eu mostro para o meu cliente que tipo de custo a empresa dele vai ter, né? Porque às vezes, para resolver aquele problema, não basta só a minha ferramenta, ele vai ter outras nuances aí, vai precisar talvez contratar alguém. Tem muita ferramenta que eu preciso contratar alguém para pilotar, por exemplo, né? Então já é um custo Sim, agregado, sim. vai mostrar para ele quanto que ele tem de potencial, qual é o custo dele atual, comparado com depois que ele contrata uma ferramenta, quanto é que ele consegue reduzir ou não esse custo, né? Então, esse tipo de calculadora de comparativo de preço ajuda muito a resolver essa dúvida aí. Outro tipo de conteúdo de fundo de funil, que não é exatamente o estudo de caso, mas os depoimentos de cliente. É um tipo Aham. de conteúdo também que né, dá assim, um respaldo, esse tipo de review dá um respaldo, né? Você está falando também de B2C, também funciona, principalmente se forem pessoas famosas. Né? Então, ferramentinhas, calculadoras, reviews, e o estudo de caso, claro, que é o fundo de funil, o caso clássico para uma empresa B2B. E daí, Sim. voltando na sua pergunta, Diego, que componentes tem esse ótimo estudo de caso? Ele vai, de novo, a empatia, tá? Ele vai fazer com que esse meu cliente se coloque no lugar, esse futuro cliente, né? Que ele se coloque no lugar de quem está ali. Então, Uhum. se eu conseguir fazer um estudo de caso bem segmentado, melhor. O que eu quero dizer com isso? Eu atendo indústria enfim, indústria automobilística e atendo também empresas concessionárias, né? Então, para a indústria automobilística, meu produto fornece esse tipo de vantagem. Para a concessionária, é esse outro tipo de resultado. Então, eu consegui mostrar um exemplo em cada segmento, em cada indústria que eu atendo, vai fazer com que outras empresas daquela mesma indústria se identifiquem. Né? Sim. Eu vejo assim, poxa, e aí eu preciso mostrar, não só dentro né, de determinados segmentos, mas eu preciso trazer informações de insider mesmo. Informações aí de como é que foi a fase de adaptação a esse produto, Uhum. né? Que tipo de treinamento foi necessário ter, que obstáculos para a implementação desse produto aquela empresa enfrentou. Mas eu vou falar de problema? Fala Uhum. de problema sim. Isso já está na cabeça do seu cliente, tá? Ele já está tentando antever isso. Se você falar antes dele, é aquela velha história que eu já comentei, é tirar o obstáculo do caminho. Tira o obstáculo de venda do caminho. As coisas precisam ser faladas. Então, não só pricing, não só, teve 5x de ROI, né? Isso é muito vago. Para eu Sim, entender de sim. fato esse ROI, eu tenho que entender qual era o custo, né? Quanto que a operação inteira custou, o que ele tinha antes de resultado, o que ele tem agora. Né? Então, todos esses números eu preciso trazer eles de uma maneira mais detalhada. Né? Quanto mais detalhado, melhor. E se eu Perfeito. conseguir fazer desse estudo de caso, né, usar um bom storytelling, né, trazer uma história de fato cativante, então o estudo de fato ele precisa mostrar problema, né, a situação antes, como foi o período aí de decisão, contratação e o depois, né, e a escalada para o sucesso. Então, esse storytelling, que é o clássico, né, de um estudo de caso,
eu preciso trazer ele de uma forma humana, sabe? De uma forma bem contada, né? Tem que ser aquela história gostosa de ler se for um texto, gostosa de ouvir se for um vídeo, né? Então tem que me preocupar muito com a forma também, né? Para que seja cativante. Muito bom. Gostei das dicas, principalmente do período de adaptação, de mostrar todos os números, para não ser aquela coisa assim 10 vezes. Né? E aí a gente não tem muito referencial de onde estava para... O cliente, mas às vezes ele até conhece esse concorrente, essa outra empresa do mesmo mercado, e diz assim, tá, mas a realidade dele é outra. Então esse estudo de caso, em vez de conquistar aquele teu produto, ele espantou. Né? Sim, coloca um monte de objeção. Ele tem serviço para você. Não, eu sei, esse empresa aí, a história deles é outra, é diferente da nossa, não vai funcionar pra gente. Não, se você contar em mais detalhes, ele vai conseguir se imaginar, tá. Então ele tinha essa especificidade, a minha é outra, mas vai resolver também. Ótimo. E olha só, se a gente olhar toda a jornada de compra, se você conseguir acelerar, você diminui o tempo até a primeira compra, certo? Como é que a gente faz, Emília, e não sei se existe dica para isso, mas na tua visão, como é que a gente faz para acelerar a passagem entre essas etapas da jornada? Ou seja, como a gente diminui esse tempo até a primeira compra? É uma pergunta bem complexa, tá? Não tem resposta certa para ela não, mas com certeza, se você conseguir entender as microdecisões do teu cliente e trazer um mapa, daí a gente chama de mapa de conteúdo, tá? E trazer um mapa de conteúdo, que é como um mind map mesmo. Você faz o seu conteúdo e um conectando no outro, como um mind map, uma rede neural quase vira, sabe? Esse mapa de conteúdo no final. E um vai conectando no outro e vai trazendo esse cliente do topo até o fundo. E por que ele não é simplesmente uma linha, né? Mas então vou fazer uma linha. É porque tem muitas formas de se começar nessa jornada. Essa jornada ela vai ficando complexa à medida que você vai tendo nuances aí, né? Mas tem cliente meu que vem por causa desse motivo. Então você vai transformar isso numa microjornada para esse tipo de cliente. Mas nessa fase os clientes perguntam isso e aquilo. Para cada isso, para cada aquilo é um conteúdo diferente. Então você vai traçando essa teia, tá? E para cada passada aí você vai ter um call to action para o conteúdo seguinte. Para fazer com que a pergunta que ele está se fazendo ao terminar um conteúdo já vem outro, né? Já vem outro para responder. Então, quando eu consigo ter isso bem costurado, essa teia bem costurada, eu, em geral, consigo diminuir o tempo, né, de passagem desse meu cliente. E vai chegando do meio para o fundo desse funil, eu já posso começar a pensar em saídas diretas. Saída para trial, saída para falar com um consultor, saída, né? Então, dessa forma eu também consigo antecipar o ciclo. Cuidado para não tentar essas saídas de forma artificial muito cedo, porque aí você vai só alongar. Claro. Aí você vai só alongar o seu ciclo de compra e vai ocupar muito tempo do seu time comercial, ou seja, vai ficar caro. Sim. Então, de fato, usa essas saídas quando você entender que o cliente, ao consumir aquele conteúdo, de fato, ele vai estar pronto, ou vai estar mais pronto para ser seu cliente. Né? E é um pensamento, assim, que eu entendo que o pessoal de vendas é uma dicotomia, assim, que o cara pensa ao mesmo tempo, não, deixa esse cliente falar para mim, se ele quiser falar comigo, deixa ele vir falar, né? Mas é que venha, né? Pô, você ficar prolongando aí a decisão de um lead para alguém de vendas, isso, né, parece contraproducente, né? Mas olhando de um ponto de vista gerencial, olhando do ponto de vista mesmo de resultado dessa empresa, desse time de vendas, a gente vai entender que quanto mais pronto esse lead estiver, menos tempo ele vai ocupar desse meu vendedor, meu inside sales, né? Guy, ele vai ocupar menos tempo desse cara, e assim eu vou ter um time mais produtivo, ou seja, você, que é de inside sales, que o cliente venha logo falar com você, pode ser que você, né, mude de ideia ou perceber que você vai ter mais pessoas falando com você, vendendo mais rápido. Né? Então você vai vender mais, né? Claro. Tentando ao máximo nutrir esse cliente com conteúdo antes desse primeiro contato. Perfeito. Diminui o ciclo porque tu educa melhor, diminui o custo de aquisição também porque o tempo do vendedor é caro, enfim, só benefícios. Exatamente. E pra gente finalizar, Emília, o que tu diria para uma empresa que ouviu esse episódio, adorou, viu as dicas práticas que tu deu e quer começar
uma jornada de compra dela? Que mensagem tu deixaria? Olha, eu diria o seguinte, Diego. Antes de falar com seus clientes, que pode, né, o que veio na minha cabeça no início era vai falar com clientes hoje. Mas, sendo realista, antes de você fazer isso, faz um trabalhinho de casa, junta o seu time de marketing aí na sua empresa, quem cuida de gerar demanda, quem cuida de atender demanda, e talvez até o pessoal de suporte, né? Faz uma sessão de brainstorming dessa galera, mas daí faz hoje, tá? Sim. Vamos com umas cervejas aí, toda a galera no happy hour, vamos bater papo e vamos pensar quem a gente entende como sendo nosso cliente e como é que a gente acha que nosso cliente decide. Tira todos esses assumptions, todos esses achômetros da sua cabeça antes, tá? Põe no papel tudo isso. E aí, depois de feito isso, né, seleciona com esse pessoal também quem são os clientes top. Vamos falar com quem então, né? Faz aí esse brainstorming com a galera que está com o cliente no dia a dia. E é legal ter suporte e venda junto, porque às vezes, assim, é interessante. Porque às vezes, quando você junta essa galera, a gente faz muito isso na Contentus, quando você está no começo de um produto, no começo de uma jornada, depois fica mais fluido, fica bem fluido. Mas quando você está no começo, e a gente passou por isso um tempo atrás, né? Vinha o suporte e dizia assim, olha, esse cara aqui é um bom cliente. E vendas jura, esse cara deu um trabalhão de trazer. E vendas vai dizer, não, esse cara aqui é um bom cliente, porque o cliente comprou rápido. E suporte vai dizer, nossa, esse cara aí não está nem usando direito o nosso serviço, não está nem usando direito o nosso produto, não entendeu muito bem. Mas, nossa, comprou rápido. Então vai ter esse tipo de discussão, principalmente se você estiver numa fase inicial, tá? E é interessante comentar essa discussão do seu time. Então, assim, junta essa galera, faz esse brainstorming, aí todas as informações que surgiram no brainstorming, você vai fechar uma gaveta, botar esse papel dentro, tá? Elabora o seu roteiro de pergunta, mas assim, não precisa. Tem gente que. Tem pessoal do Buyer Personalmente que diz assim, não use roteiro. Então tem uma escola aí de Buyer Personalmente que diz não use roteiro. Um cara que eu gosto muito no nosso mercado brasileiro, que é o Cássio Politi, né, da Tracto, ele vai dizer a mesma coisa. Então, não usa roteiro para conversar com o cliente. Assim, eu acho muito legal essa abordagem, mas para quem está começando, para quem nunca conversou com cliente antes, talvez seja assustador esse prospecto de eu ir para uma reunião e às vezes voltar sem o que eu precisava, com o que era mais importante. Mas pelo menos então alguns tópicos, escreve aí no guardanapo, no papel, no bloco de nota celular, ou na ferramenta de notas que você usa no seu celular. Escreve aí alguns tópicos só para não esquecer, só para te guiar nesse bate-papo. Mas tenta não ser muito específico com as perguntas, porque você pode correr o risco de guiar o seu cliente para uma resposta muito parecida com aquela que seu time deu. Sim. Então você vai ouvir do seu time, você vai ficar com uma vontade tremenda de confirmar aquilo com o cliente. Não esquece da vontade. Por isso que eu digo, guarda essas anotações na gaveta, guarda lá numa pasta, né? Na sua ferramenta de cloud, seja o OneDrive, seja o Drive Google, onde quer que você use, guarda lá e não use enquanto estiver conversando com o seu cliente. Deixa o cliente falar, sabe? Deixa o cliente falar. E ele vai querer falar, tá? Deixa ele falar do dia a dia dele, ele vai gostar de se sentir ouvido. Então, primeira etapa, junta a galera da empresa, faz um brainstorming legal. Segunda etapa, põe no papel que você precisa que o cliente responda, sem ser muito específico. E a terceira etapa, vai conversar com o cliente. Só depois é que eu vou usar dados demográficos da rede social lá, de número de seguidor. Posso usar para confirmar uma coisa ou outra, desconfirmar. Sinceramente, talvez nem seja necessário. Sim. Só depois eu vou usar pesquisas da minha área, pesquisas de tendências no meu setor. Só depois é que eu vou compilar as informações que eu recebi. Mas a primeira preocupação é ouvir do cliente como é que ele toma a decisão, como é que ele se comporta. O que importa para ele na fase que ele está pesquisando, identificando problemas dentro da empresa dele, como é que ele identificou de fato o problema que eu estou resolvendo para ele hoje. Né? Então, eu sou apaixonada por esse tema de meio óbvio, mas é a fase mais divertida, mais legal. E esse exercício não vai servir só para o seu marketing, não. Fazer esse exercício vai te ajudar, inclusive, a guiar decisões aí de serviço, decisões de produto. Claro, Quanto mais a gente entende a cabeça do nosso cliente, melhor a empresa fica.
Então, não perca tempo, gente. Faz isso hoje. Ótimo. Muito obrigado, Emília, pelo papo. Eu adorei aqui as suas dicas, foi muito prática. É uma coisa que a gente valoriza muito aqui no podcast, sempre dar dicas práticas para os nossos ouvintes. Eu acho que foi sensacional, assim. Já tive algumas ideias aqui enquanto a gente conversava para a própria MeTime. Então, te agradeço a presença, te agradeço o tempo que você disponibilizou. Agora, mamãe, então um tempo mais precioso ainda, tá bom? Legal, Diego. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite e por me dar essa oportunidade de falar de um tema que eu gosto tanto. Show de bola. Muito obrigado. E é isso aí, os nossos ouvintes. Até a próxima.